atenção, tem um alerta vermelho de terremoto cerebral. É aquele alerta que você vai ouvir agora. Portanto, esse alerta pode salvar a sua vida, o seu relacionamento, o seu emprego. É muito importante. Então pense, imagine, acorde neste momento. Então, meus amigos e minhas amigas, assim que você, ou imagine que você está saindo para o seu encontro da sua vida, portanto, um encontro muito importante, uma reunião que vai mudar tudo a partir de agora, que vai mudar a sua vida. Você está de terno novo, um paletó novíssimo, gravata impecável, confiança lá em cima, autoestima lá nas alturas, e de repente uma gota de café cai no seu paletó, uma mancha minúscula, quase nada. Você não é como esse andarilho que vos fala aqui agora, descalço, não tem um teto, não tem nenhuma um rosto. Aí vocês não conseguem ver rosto nenhum agora. O filósofo não tem rosto, esse andarilho não tem nada. É diferente dessa história, dessa imaginação. Terno, gravata, paletó, autoestima, reunião com alguém importante para mudar a vida. Está lá em cima nas alturas, é alto astral. Mas veja bem e memorize muito isso aqui. O que acontece dentro de você quando uma expectativa é quebrada? Qual é a história que você conta para você? A história que acabamos de contar foi uma mancha de café, um paletó impecável. Portanto, meus amigos e minhas amigas, em mísero segundo, seu sangue ferve, seu rosto revira e fica como esta tela, uma máscara muito feia, é um leão bravo, seu coração dispara e, portanto, você abre a boca e briga com Deus e todo mundo, amaldiçoa o universo, xinga. Quem está por perto faz escândalo, só não rola no chão porque é feio, porque já é adulto. E agora, meus amigos e minhas amigas, no meio da história, para clarear mais ainda a sua mente, vem a primeira revelação bombástica. E eu sinto muito lhes informar que nesta hora da fúria, da raiva, do descontrole, você e o filósofo foi sequestrado. Foi sequestrado pela sua fúria, pela máscara de leão que você vê aí na tela. Ou seja, não foi por um bandido, por um assaltante, mas foi por uma parte primitiva da sua mente, do seu cérebro, que achou que a mancha de café era um ataque feroz de um animal que era predador e por isso reagiu na fúria, reagiu desproporcionalmente. Se trata disso. E agora, para subir ainda mais a temperatura, eu já entro direto com a voadora, com os 2 pés na porta da sua consciência. Meus amigos e minhas amigas, portanto, o filósofo Andarilho está aqui hoje. É para uma missão de utilidade pública. Ou seja, para vacinar você, para imunizar você contra a sua própria estupidez instintiva. É disso que se trata. Porque o reativo vive com o pé no acelerador. Por causa de quê? Por causa de besteiras, de supérfluos, de futilidade, como uma gota de gordura no seu terno, uma gota de corante no seu vestido branco, na sua gravata, é supérfluo.
sabão tira, mas a história que a sua mente, que o seu cérebro te conta, é uma história ameaçadora, é uma história que vai desabar tudo e por isso você perde o controle. E agora, para iluminar mais ainda o seu interior, trago a segunda revelação. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a revelação é essa. Dentro de cada ser humano existem dois sistemas, dois reis lutando pelo seu trono. E agora o filósofo Andarilho vai explicar isso do jeito até que uma criança entenda. O primeiro rei é o sistema simpático. O que é o sistema simpático? É o leão de fogo. Esse sistema, ele é o rei da sobrevivência, ele é o acelerador quando você está em perigo para correr, porque se você não correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho vai pegar. Então tem que correr. Então, esse primeiro rei é o acelerador, que vai te acelerar para você entrar em ação, os músculos ficam preparados, o coração bate mais forte, a visão fica mais firme, os giros do motor sobem, a adrenalina dispara, é luta ou fuga, é explosão. Então esse sistema é bom. Quando você está em perigo, perigo propriamente dito, ele te dá força para você evitar do perigo, para você correr. E veja bem isso aqui. Esse rei é muito bom, portanto ele salva vidas. Mas há um problema. Qual é o problema então, filósofo? O problema é que o mundo moderno, esse mundo que nós vivemos nele, ele foi ensinado para ver um perigo em tudo. Então esse sistema nosso está em estado de alerta porque ele vê perigo em tudo. Ele foi ensinado a ver perigo no e-mail que chega na sua caixa de correio, numa mensagem. No trânsito parado, ele enxerga perigo, ele já fica bravo. Uma opinião diferente da sua também, ele fica bravo. Ele vê perigo. Uma mancha no paletó, mancha de gordura no vestido, também para ele é mortal, ele fica em perigo. Então esse é o primeiro rei. Ele é bom, mas ele foi adaptado no sistema moderno com distorções, com deformidades. E o segundo rei é o que nós chamamos de parasimpático. Ele é sábio, ele é da paz. Esse é o rei do descanso. O outro é o acelerador, esse é o contrário, esse é o freio. É o que faz a digestão, é o responsável pela criatividade, é responsável pelo prazer, pelo amor verdadeiro, o prazer do sexo, o sono reparador, a paz profunda. Ele descansa e digere, então é um sistema bom. E atenção agora nesse instante. E a lei desse reino, desses dois leões, tem um alerta vermelho, e o alerta vermelho é esse. Esses dois reis não podem reinar ao mesmo tempo, é impossível. O que é isso então, filósofo? Ou seja, o sistema simpático não pode atuar junto com o parasimpático. Se você está com raiva, você não pode sentir prazer ao mesmo tempo. Então, quando você está com raiva, o que acontece? O rei do acelerador assume, da luta ou fuga, e o rei da paz é destronado, silenciado e exilado. Só um rei que assume a postura. E agora aqui, meus amigos e minhas amigas, está um pulo do gato para a compreensão. Você não pode estar em pânico e em paz ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Não pode estar em fúria e ser criativo. Portanto, não pode estar em alerta máxima e amando, fazendo sexo. Não vai dar, não vai rolar, vai falhar, vai broxar, porque não funciona. Um tem que estar desligado
para o outro ligar, ou vice-versa. Então, essas coisas são fisiologicamente impossíveis. Esta é a beleza do corpo humano, das conexões que há entre o corpo, mente, os sistemas que o Criador criou. E aqui está um adendo. O mundo moderno descobriu como manter esse leão de fogo, que é um simpático, 24 horas por dia ligado. Como que ele mantém, então, filósofo? Já falávamos aqui desde o insight do CTI líquido, assistam todos os insights, eu falo basicamente quase tudo do simpático e do parasimpático lá, mas às vezes eu mudo de versão, cada um eu foco numa versão específica. Então, o sistema moderno, ele sequestrou, clonou o sistema parasimpático através de medo, notícias catastróficas, comparações infinitas, metas impossíveis, medo de perder, medo de não ser o suficiente, redes sociais que gritam, ou seja, sequestraram e clonaram o seu sistema simpático e esse leão está rugindo o tempo inteiro, assustado, correndo, com medo de um fantasma que não existe. Portanto, o filósofo Andarilho fica bravo com isso, que ele considera isso um erro gravíssimo. Portanto, um crime humanitário que está adoecendo, estressando o mundo, as pessoas. Lembra de o sábio da paz? Quem é o sábio da paz, do prazer, do amor? É o parasimpático, é o outro rei. Ele foi silenciado. E você nem percebeu, porque você está com o pé no acelerador o tempo inteiro. E por que você não percebeu? Você não percebeu porque o sistema, e principalmente a máquina de venda, criou para substituir os seus parasimpáticos fisiológicos, a indústria da venda dos prazeres. Então ele vende prazer para você, para tudo. Ele fala assim, eu te estresso, manda notícia ruim, deixa você com medo, e te oferece um restaurante caro, uma viagem, um celular, uma moto, um carro, um apartamento, uma ilha, um avião, oferece coisas e coloca você para trabalhar, prometendo felicidade, prometendo paz, prometendo tranquilidade, mas esse é um sistema artificial, porque o seu biológico foi sequestrado, sequestraram os dois, e o mundo está sequestrado. E o filósofo Andarilho vem te libertar, essa é a nossa missão, então assistem, compartilhe, todo mundo precisa ouvir, precisa saber dessas verdades que são escondidas e que às vezes só vai ser dita aqui, de alto e bom som, também clara, da forma que vocês têm que entender. Então pense, imagine, vive essa cena agora, lembra daquele homem de terno, bem-sucedido, inteligente, respeitado. Ele veste o seu melhor paletó, um paletó caro, por sinal, impecável, veio de outro país, foi importado para a reunião de sua vida. No caminho alguém esbarra nele, um copo de café voa, tem até uma manchinha de café aí, ou pode olhar em detalhes aí na foto que você vai ver. No detalhe, café. É uma pequena mancha. Somente uma pequena mancha. Mas você já sabe o resultado que o filósofo já contou dentro dele. Dentro dele o leão de fogo ruge, o simpático acorda. Vem a fúria, seus olhos arregalam. Seu rosto fica vermelho como brasa, seu coração dispara, a respiração acelera, a raiva sobe como lava
de um vulcão, está pronto para explodir, ele grita com a primeira pessoa que vê, xinga, gesticula, faz um escândalo digno de novela, tudo por causa de uma mancha, somente uma mancha e nada mais, uma situação corriqueira. E agora, meus amigos, minhas amigas, uma pergunta que não se cala e que, portanto, muda tudo agora. Portanto, se ele tivesse pensado assim, graças a Deus que é só uma mancha, mas poderia ter vindo um raio, acabou de trovejar, que agora vocês ouviram o trovão, poderia ter vindo um raio e me matado, e eu não estivesse mais vivo agora, ainda bem que foi só uma mancha. Veja bem isso aqui. Se ele tivesse tido essa chave na mente para trancar esse leão com esse simples pensamento de algo pior, o leão não teria assumido o seu controle. E, portanto, o sábio da paz teria falado baixinho: olha, é só uma mancha, uma pequena mancha. Não vai estragar nada, segue o jogo, a vida continua, você está vivo. E isso é o mais importante. E agora, já emendando com a terceira revelação, o poder do contraste. A filosofia andarilha ensina este truque. Qual é o truque, então, filósofo? O truque é pensar no pior que poderia ter acontecido. E essa é a chave para desligar o monstro. Ou seja, derrubou o café, graças a Deus. Não era um ácido que corrói o corpo, e corrói minha pele e destrói minha pele. Bateu o carro, graças a Deus, não machucou ninguém. Perdeu o emprego, está tudo bem, graças a Deus, mas eu tenho saúde e forças para recomeçar em outro. Levou um fora, graças a Deus, você está vivo para amar de novo. São novas emoções. Então é dessa forma que desarma o monstro, e liga o sábio da paz. Então, meus amigos e minhas amigas, isso que acabamos de fazer é, como diz lá na minha terra, é jogar um balde de água fria no leão de fogo, é apagar o fogo. E, portanto, já seguindo muita atenção agora, isso aqui não é pessimismo, também não é negatividade barata. Essa trata de uma estratégia de sobrevivência emocional. O que é isso? É colocar o problema no tamanho certo. Portanto, é ver uma pequena mancha no seu vestido, seja lá de qual for, qual cor, é ver esta mancha e agradecer pela vida. Portanto, diante da morte, a mancha é um privilégio, a mancha é um milagre. Então, para que fúria, para que raiva? E quando você faz essas coisas, você tem de volta a sua paz, você tem de volta a sua liberdade. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar, e vamos continuar do jeito que o filósofo gosta. Qual é o jeito que o filósofo gosta? O filósofo gosta de chute de fora da área, na gaveta, e agora vamos dar esse chute no ângulo da neurociência. É isso. Então, meus amigos e minhas amigas, a filosofia andarilha revela como sua mente te trai, como o seu cérebro te engana. E agora, jamais atenção para esse alerta vermelho da neurociência. E o alerta é esse. Então, quando você vê uma mancha no paletó, seu cérebro não vê uma mancha. O que o seu cérebro vê? Ele vê uma ameaça na sua imagem. Ele não está enxergando a mancha. É uma ameaça ao seu status.
é uma ameaça à sua perfeição, é uma ameaça à sua aceitação social. Por isso que essa reação é estrondosa. E já sabendo disso, a gente pode se prevenir disso. Então, às vezes, aquilo que acontece na realidade, o seu cérebro e a sua mente interpreta de outra forma. E o que o cérebro faz com essas ameaças? É o que ele fez, ele ativa as reações instintivas, que é o leão de fogo, imediatamente, sem pensar, vai direto na cachola. E agora um relâmpago, já que já está tendo muito trovão, um relâmpago para um clarão da revelação, do engano perfeito. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você não está reagindo à mancha quando o seu sistema está sequestrado. Você está reagindo à história que a sua mente contou sobre a mancha. Qual foi a história que a sua mente contou? Que aquela mancha não se trata de uma mancha. Que aquela mancha é uma ameaça à sua imagem, ameaça ao seu status, à sua perfeição. E que é uma ameaça à sua aceitação social. Então, essa é a história. E a história que sua mente conta em milésimos de segundo é essa. Vão pensar que sou desleixado, vão rir de mim na reunião. Entreguei tudo, minha chance foi para o espaço, nunca mais vou ter outra. É como águas que tocam moinho, passou, não vai tocar mais o mesmo moinho. Eu sou um fracasso, não consigo nem segurar um copo de café que derrama na minha roupa. Mas eu tenho que informar meus amigos e minhas amigas, isso é uma mentira. É o seu cérebro te enganando e, portanto, é o sequestro propriamente dito. O seu cérebro te enganou por causa de uma mancha, de uma coisinha pequena. Já falávamos aqui ontem da traição. A gente vê algumas traições de infidelidade, como que termina. Já falávamos aqui que o ser humano é uma máquina de trair. Portanto, trair faz parte. Judas traiu, desde que mundo é mundo existe a traição. Mas o nosso cérebro conta, a nossa mente faz essa enganação que o filósofo está revelando aqui para você. O cérebro, ele transforma, conta histórias. E, portanto, essas histórias que o seu cérebro conta para você são essas histórias que vai reagir. Portanto, são essas histórias que vai vir à tona, que vai acionar o monstro dentro de você. E nós precisamos domar esse monstro do leão raivoso, do homem transformado em leão. E agora, continuando aqui com o pulo do gato da consciência, a filosofia Andarilho pergunta, o filósofo Andarilho pergunta, a mancha é real? Ou é a história sobre a mancha que é real? Veja bem, e guarde isso aqui para você. A mancha some com 10 segundos de água e sabão. A traição que você sofreu, que é imperdoável, que você acha que vai desmorar tudo, ela some com um perdão. É isso. O cara passando na rua te xingou no trânsito. Só isso, você passou e foi embora. Não aconteceu nada. Não te feriu. Você pensou, vai com Deus, e você foi, está tudo bem. Então, meus amigos e minhas amigas, a história que você conta sobre a mancha pode durar uma vida inteira de vergonha, de raiva e de arrependimento, essa história que você guarda. Então nós temos que mudar esta história. Portanto, você está sofrendo pela mancha ou pelo filme que passou na sua cabeça. Meus amigos e minhas amigas, se você for humano e se você for lógico, se você for consciente, igual este mendigo,
É óbvio que foi pelo filme, que foi pela mentira, que a mancha tira com água e sabão, ela não vale nada. A traição você perdoa, o xingo que o cara te deu lá não te feriu. Se você não quis que a mentira que a sua mente te contou, que te desmoralizou, que te rebaixou, foi uma injúria, que foi uma calúnia, isso, esquece isso é mentira. Foi o seu cérebro que te disse isso. E aqui está um exemplo bíblico único e até arrasador. Pedro, apóstolo, lembra, ele era muito impulsivo. Portanto, ele negou Jesus 3 vezes. Imagina a vergonha que ele teve. Teve um diálogo. Pedro, você vai me negar? Ele disse que não ia, mas negou. Depois veio a culpa. E veio o leão de fogo da autodestruição, pronto para devorá-lo. Poderia ter destruído na culpa. Poderia ter deixado a raiva de si mesmo consumi-lo, por ter sido fraco. Mas o que ele fez? Ele recalibrou. Portanto, ele entendeu que a negação não era o fim. Portanto, ele usou daquilo para se tornar mais forte, mais humilde, mais sábio e, portanto, mais líder. Foi isso que Pedro fez. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, o leão de fogo uivou, mas Pedro soube domá-lo. Ou seja, o problema não é a queda, o problema é ficar caído. Então, aqui nesses insights, o filósofo Andarilho está recomendando e está ensinando a vocês, dando todos os passos para você domar esse leão, para você levantar sempre. E aqui vai mais um pé na porta, dessa vez é um pé na porta mais devagar, que esse é para proteção. Agora, e quando essa fera vem de fora? Quando ela vem de fora de você? Como, por exemplo, conviver com quem é uma bomba relógio. Agora estávamos falando de você, da fúria interna que vem de você, do simpático, da luta e fuga, mas agora estamos falando de outra pessoa. Pode ser a pessoa que, o seu sócio, o seu amigo, ou mesmo no trânsito, aquela pessoa que explode só de ver a direção do vento mudar. E aqui a filosofia andarilha te entrega as táticas de sobrevivência. A primeira tática é esta, é o silêncio. Já falávamos aqui há dias que o silêncio é ouro. Portanto, quando alguém explodir com você, não reaja. Lembre-se, a reação deles é o leão de fogo. Sim, é o leão de fogo. Não alimente a fera. Silêncio. 3 segundos. Deixa o fogo queimar sem oxigênio, pronto. E a sabedoria andarilha ensina. Não entre na frequência vibracional do louco. Se 2 cachorros latem, há uma briga. Mas se somente um late e o outro caminha, há aí um exemplo e uma lição, não tem briga. Continuando, vem a segunda tática, a ponte da empatia. Então, quando o leão de fogo ruge, pense, essa pessoa não é ela agora, é o monstro. O leão de fogo assumiu o seu controle. Quando você faz isso, te impede de levar para o lado pessoal. Portanto, é mais fácil de lidar com o monstro do que com alguém que você ama te atacando. Isso é verdade? E agora, a terceira tática do emparelhamento neuronal consciente. Seu cérebro tem neurônios espelho. Quando o outro explode, seu cérebro vai querer imitar. Nós queremos imitar o outro, com a fúria dele também. Isso é automático. Quando um grita, o outro quer gritar. Então não faça isso, resista. Use o silêncio é ouro. Use a respiração, use os 3 segundos, que já falávamos aqui desde o insight sobre a traição. O silêncio, portanto, é um extintor de incêndio da sua calma e da sua alma também. Já dizia o Viktor Frankl,
o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz. Abro aspas. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço reside a liberdade. É isso, é os 3 segundos. É quando você pensa. Portanto, é nesse espaço que você vence. É nessa pausa que você se salva. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos finalizando aqui o nosso insight. Hoje o nosso insight aqui é breve, como todos os outros, né? Às vezes dura minutos ou até 1 hora no máximo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, olhe de novo para esta imagem deste homem-leão gigante. A beleza invisível que ele tem por dentro, mas por uma gota de café, virou uma gota de funeral, transformou. Eu te pergunto agora, e se você fosse esse homem e pudesse escolher ver, o que você queria ver? Você queria ver só uma mancha? Ou você queria deixar o leão de fogo rugir e destruir tudo? Você queria ver a beleza? Ou você queria ver a beleza do sábio de volta ao trono? Você queria ver sua mancha e deixar o leão rugir? Seguindo a história que a mente enganou? Ou ver a beleza e chamar o sábio da paz ao trono para reinar enquanto o leão vai descansar? E agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que muda tudo o que você sabe até hoje. Você realmente prefere ter razão e um paletó limpo? Ou você ter a paz e o coração saudável? Um equilíbrio emocional bem solidificado, com raízes? O que você prefere? A resposta é sua. E aqui, finalizando com um último alerta, e memorizo isto. O mundo está pegando fogo porque ninguém sabe apertar o freio. Casamentos acabam por causa de uma mancha. Empregos são perdidos por causa de uma palavra. Amizades são desfeitas e destruídas por causa de um simples like. Olha só o supérfluo disso. Precisa de freio, precisa parar de viver no perigo, domar este leão de fogo e deixar o rei e sábio agir. Este é o seu manifesto de hoje em diante. Reconheça os seus 2 reis. Saiba quando o leão está rugindo. É importante saber para fazer o silêncio e não acreditar nas mentiras que o nosso cérebro conta. Os 3 segundos, quando você pensa, você fala, para, é só uma mancha. Foi só um grito, foi só um xingo, isso não me feriu. Eu tenho saúde. Eu tenho pés, eu posso andar. Eu tenho olhos, eu posso ver. Eu tenho mente, cérebro, eu posso raciocinar e não me reagir a isso. E ter a minha liberdade, a minha paz de volta. Pense no pior, graças a Deus que é só uma mancha. Eu poderia ter morrido. Respire 3 segundos. A pausa é a chave da razão e da sua liberdade. Não alimente a fera do outro. Use o silêncio, a empatia e a frequência diferente. Não entre na mesma frequência da explosão. Recalibre. Toda explosão é um treino para a próxima. Finalizando aqui, meus amigos e minhas amigas, este é um canal de utilidade pública, porque ele não te dá um manual de como ser perfeito. Ele te dá as ferramentas para domar o monstro
que mora em todos os corações, em todas as mentes. Portanto, compartilhe este vídeo com quem explode, pega fogo por bobagens. E diga a essa pessoa: o leão pode rugir, mas você pode domá-lo. Na próxima mancha, no próximo trânsito explosivo, no próximo insulto, dá um sorriso, dá um silêncio, balança a cabeça e vai embora. Você é maior do que seus instintos. Portanto, você é maior do que seu cérebro primitivo. Você é o dono do reino. A mancha vai passar. O grito vai cessar. E o que fica, meus amigos e minhas amigas, o que fica é a sua paz, é a sua liberdade. Essa é a sua escolha. Como sempre, é toda sua. Você que decide. Forte abraço desse seu amigo de vocês, filósofo andarilho. Até a próxima camada da existência consciente.